Olá, pessoal. Bom estar aqui com vocês de novo. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja com saúde, esperando para um novo dia, uma nova aula. A gente vai começar agora com a matéria diferente, né? Dessa vez a gente vai ter aula de física. Terceiro ano, última série, são só 2 aulas de física, então vocês vão ter que reservar um pouco do tempo, né, para essas 2 aulas. Eu sei que o terceiro ano é meio apertado, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Tem a matéria que a gente vai trabalhar, que eu vou apresentar para vocês, é eletricidade inicialmente. Nesse primeiro momento a gente vai falar sobre corrente elétrica e boas-vindas a todos, espero que todo mundo esteja bem e vamos em frente, ok? Muito bom, vamos lá. Bom, só para lembrar vocês, nossos colegas personagens continuam com a gente, tá? Então tá aí os mesmos do ano passado, eles vão continuar e vão nos acompanhar durante essas videoaulas também, ok? Muito bem, professor. Podemos começar então. Continuamos com essas aulas em histórias em quadrinhos, né? E a narração continua sendo minha. E inicialmente, né, nesse primeiro momento, a gente tem um plano de curso e a primeira parte será a corrente elétrica dentro da categoria de eletricidade, ok? É, vamos pensar mais ou menos assim mesmo. Por que se chama corrente? Vamos ver no próximo slide. A gente vai conversar mais sobre isso então, tá? Vamos para o próximo. Bem, olha essa figura. Vocês estão vendo que aqui, ó, na parte de cima, existe um fio condutor e dentro dele, essas bolinhas aqui são os elétrons livres que ficam se movimentando em todas as direções. Eles se movimentam lá dentro do fio em qualquer uma das direções sem nenhuma ordem. Então, um movimento desordenado. Quando você liga, por exemplo, aqui tem uma bateria, polo positivo, polo negativo. Quando você liga um polo ao outro, estabelece um movimento ordenado dos elétrons. Os elétrons começam a se mover numa única direção. Aqui vocês estão vendo, ó, a setinha mostra que eles estão indo para lá. Ó. Esse movimento, né? Então esse movimento, ele é gerado por uma diferença de potencial que existe nos terminais da bateria, tá certo? Entre um lado e outro da bateria, entre um polo e outro, tem uma diferença de potencial. Ao serem conectados, um polo transfere energia aos elétrons que iniciam um movimento ordenado para estabelecer uma igualdade entre esses pontos. Esse fluxo de elétrons, que é determinado por essa diferença de potencial, é a chamada corrente elétrica. Então, corrente, por que o sentido de corrente? Olha só, corrente, ela tem elos, né? Vocês lembram? Corrente, ela é ligada por elos, um elo no outro. Se você corta um elo, tira, a corrente cessa, para de funcionar. Então, a mesma coisa vale para a corrente elétrica. Se você tem uma ligação e você corta essa ligação em qualquer ponto, ela para de funcionar. Outra coisa, importante lembrar o seguinte: toda vez que você tem a corrente, ela está ligada a todos os pontos do circuito, do percurso. Então, quando você aciona um interruptor da lâmpada, por exemplo, os elétrons que começam a se movimentar, eles já estão no fio, eles simplesmente começam a se mover a partir do polo negativo e vão empurrando os outros que estão no caminho até o polo positivo, tá? Como se fosse uma mangueira com água. Quando você abre a torneira, a água que sai na outra ponta da mangueira não é aquela que está entrando, ela vai empurrando a água para frente. Tudo bem? Então, corrente, porque ela é uma ligação
direta. E quando você corta um elo, para de funcionar. Só existe esse tipo de corrente? Não, a gente vai ver no próximo slide. Primeiro, a corrente elétrica que se estabelece nos terminais de uma bateria, ela tem um fluxo contínuo, um fluxo único. Os elétrons caminham do polo, onde é a maior concentração dos elétrons, para o outro com menor concentração, como aparece nesse desenho. Olha lá, ó. Os elétrons caminham dessa forma, certo? Isso aí que é o que a gente chama de corrente contínua. Então, na corrente contínua, devemos seguir sempre do polo negativo para o positivo. É um problema que não é bem assim. Na verdade, convencionou-se que no sentido da corrente elétrica, na corrente contínua, é do polo positivo para o polo negativo. Vocês viram que o sentido das setinhas mudou. Então, o adotado no mundo inteiro é esse, do positivo para o negativo. E a gente vai usar sempre essa situação, tá certo? A partir de agora, quando se falar em corrente elétrica, ela sempre sai do polo positivo para o polo negativo. Bom, pessoal, outra forma de corrente é a corrente alternada, que é aquela que chega na casa da gente. Ela é chamada assim porque o sentido em que a corrente flui se inverte constantemente. Essa inversão acontece 60 vezes por segundo aqui no Brasil, 60 Hz. E em outros países a gente vê também essa frequência de 50 Hz. Às vezes nos aparelhos elétricos, eletrônicos, tem lá na especificação, vocês vão ver que além da potência e da tensão, às vezes vem também a frequência. Qual o risco de mexer nos fios elétricos da nossa casa? Bom, um aviso. Por enquanto, a gente está tratando aqui da corrente contínua, mas saiba que não devemos nos aventurar com a eletricidade. Estão vendo o desenho ali, né? É melhor sempre consultar um especialista. Então, toda vez que você quiser saber alguma coisa sobre eletricidade ou mexer na eletricidade, é melhor que tenha uma pessoa que conheça do assunto. Muito bem, vamos lá. A gente chama de intensidade de corrente elétrica e vai levar o símbolo I, o fluxo de cargas elétricas, que são os elétrons, que passam em uma seção transversal de um fio condutor. A unidade de medida usada para cargas elétricas é o coulomb, que leva aquela letra C. Um elétron tem a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, é uma carga negativa, tá? E a quantidade de cargas que passa, que flui por um condutor, é dada por aquela fórmula que está ali, ó, Q, aqui, ó, Q igual a N vezes E. Esse E é o elétron, né? Então, a N é o número de elétrons e Ezinho é um elétron. Se eu multiplicar N por E, eu vou ter a quantidade de cargas que flui pelo condutor. Agora, vejam só. Aqui tem um desenho, do lado aqui, ó, onde é representado os elétrons fluindo. E aí aqui tem um corte, que seria uma seção transversal, um corte no fio. Nesse momento aqui você conta quantas cargas, né, a quantidade de cargas estão passando num determinado tempo. Então, a intensidade de corrente, ela é medida dessa forma. A quantidade de cargas por uma quantidade de tempo. No sistema internacional, a quantidade de cargas é medida em coulomb, o tempo é medido em segundos, e aí a intensidade de corrente vai ser medida em amperes, tá? A unidade de intensidade de corrente elétrica é o ampere. Isso também vocês já devem ter visto em aparelhos eletrônicos ou mesmo na casa de vocês. Agora vamos ver alguns exemplos. Então vamos ver aí um exemplo. Um fio metálico de cobre é percorrido por uma corrente elétrica constante.
Num determinado instante de tempo, passa por sua seção transversal 10 elevado a 18 elétrons durante um período de 2 segundos. Dados a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, calcule. Letra A quantidade de cargas que passa pela seção. Letra B, a intensidade de corrente elétrica. Então, vamos à fórmula Q igual a N vezes menos E elevado a menos 1, né? E negativo. Né? E menos 1 não, é só elétron. E vamos resolver na lousa a letra A. Então, Q igual a N vezes E. N é o número de elétrons, E é a carga do elétron. Faço a multiplicação. 10 elevado a 18 vezes 10 a menos 19 dá 10 elevado a menos 1. E aí, fazendo 1,6 vezes 10 a menos 1, dá 0,16. Agora, vamos resolver a letra B, a intensidade de corrente. Intensidade de corrente é I, intensidade, que é Q sobre ΔT. 0,16 coulomb sobre 2 segundos. E o resultado, 8 vezes 10 a menos 2, ou 0,08 amperes. Ok? Agora o professor está propondo um problema para vocês tentarem resolver. Ó. Um fio metálico é percorrido por uma E constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulomb atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos. Sendo a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a carga elétrica elementar, né, determine a intensidade da corrente elétrica, letra A, o número de elétrons que atravessam uma seção do condutor no referido intervalo de tempo. É mais ou menos igual ao exemplo. E aí, eles pediram a sua ajuda. Se você conseguir resolver esse exercício, por favor, mande a resposta para o professor lá no chat mesmo, só para a gente saber se está certo ou está errado. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa aula para vocês. Até a próxima. Tchau.